que para muitas pessoas está surgindo muito essas dúvidas, muito essas perguntas de quem somos nós, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, para alguns seguidores, para algumas pessoas que têm visto alguns vídeos meus, que têm tido um pouco mais de entendimento conforme esses vídeos, tá, né? E por vontade mesmo, né? Bom, eu vou começar com a Bíblia, né? Que é o meu livro de fé, é a minha base sólida de tudo de que eu acredito, de que está regida a minha vida conforme o meu entendimento, conforme a minha experiência de vida, né? Bom, a Bíblia diz, né, interessante, que em Gênesis 1:27 diz assim, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Ele nos criou a imagem dele, né? Então eu quero partir daí, né, de quem somos nós. Bom, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? O que quer dizer imagem? Imagem quer dizer reflexo, né? Imagem quer dizer reflexo. Então, nós somos o reflexo de Deus, no meu entendimento, porque quando ele diz que nós somos, ele os criou, que ele nos criou, a sua imagem, né? E semelhança. O que é semelhança, né? Vou te dar um exemplo de semelhança. Eu tô com um batom vermelho, né? E tô com um brinco também vermelho. Só que o vermelho do meu batom é um pouquinho só mais forte que o vermelho do meu brinco. Mas é semelhante, concordam? Então é mais ou menos isso. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples para que todos possam entender, numa linguagem bem natural, bem simples mesmo, tá? E então, tratando dessa imagem e semelhança, quer dizer que se ele nos criou, né? Como diz lá, a Bíblia diz que ele nos criou, né? Então, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos o reflexo de Deus. Nós somos o reflexo da essência de Deus. Está em nós, né? Esse reflexo de quem é Deus. Tá tudo, até aí tá tudo bem, esse entendimento? E a imagem e semelhança? Imagem é algo que se aproxima, entendeu? Não é igual, mas que se aproxima. Imagem e semelhança se aproxima do real. É algo que está muito próximo do real. Então, trazendo para nós, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é o centro, né? Nós somos o reflexo, e como imagem, algo que se parece, nós somos, em essência, a imagem e semelhança de Deus. Existe um centro, que é o Deus do universo, Deus criador, não sei como você querer a expressão, para mim a expressão é o Deus, o grande eu sou. Então, com essa imagem que há em Deus e que nós somos a sua semelhança, nós somos o reflexo de quem é Deus, né? E o interessante também é lá em Salmo 139:14 diz assim: a minha alma sabe muito bem de onde eu vim. Olha que interessante. Em outras linguagens, fala um pouquinho uma tradução diferente, mas eu peguei essa linguagem aqui porque ela é bem mais simples, né? Fala assim, a minha alma sabe, né? A minha alma sabe. Então, se a minha alma sabe, significa que nós, nós viemos parar aqui nesta terra, né? Enviados de Deus para sermos a nossa imagem e semelhança e que a nossa alma, de alguma maneira, nos conecta com esse Deus através do seu espírito, né? Se conecta com esse Deus e baseando-se essa cronologia de Deus essência, né? Deus é a essência maior.
nós, como imagem e semelhança dele, que traz o reflexo de quem é Deus, de quem é o Todo-Poderoso, de quem é o grande eu sou, e que a nossa alma já sabe. A nossa alma sabe de onde nós viemos, a nossa essência maior. Por quê? Deus nos enviou aqui nesta terra para Ele viver através de nós a experiência terrestre, aqui nesta terra. Deus, Ele se basta em si mesmo. Nós ouvimos isso o tempo todo falar, né? Que Deus já se basta em si mesmo, que Deus não precisa de nós. Como essência divina, Deus não precisa de nós. Mas como essência em alma, Deus precisa de nós para viver as experiências aqui na terra, através de nós. Para que a glória dele seja manifestada através de nós aqui na terra, nós viemos aqui com espírito, alma e corpo. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo entender a minha lógica, o meu raciocínio? Para que fique claro para vocês, para que vocês também consigam ter esse entendimento, né? Olha, gente, eu tô assim, sabe? Ver uns insights assim. Eu tô em um momento de muita reflexão, de muita busca, entendimento de quem sou eu, de quem. Mas não é no sentido normal de quem sou eu como carne, mas sim como quem sou eu para viver aquilo que Deus me trouxe aqui para viver. Essa tá sendo a minha busca maior de cumprir aqui nesta terra aquilo que Deus me trouxe aqui a viver as experiências que Deus quer viver através da minha vida, sendo eu mesmo. E aí, sabe, aí tem também, olha que maravilhoso, né? Lá em Jeremias, acho que é 29:11, agora eu não me recordo muito bem, mas eu sei que diz assim, ó, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, eu bem sei. Olha que interessante, gente, essa palavra me impactou de uma forma tremenda. Eu bem sei, eu quem, né? Olha que lindo, eu quem? Quem tá falando isso? Eu bem sei o pensamento que tem de vós. Olha que maravilhoso. Gente, isso é magnificante. Isso é tremendo. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Eu, a essência maior. O Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele sabe, através de mim, do meu conceito, da minha alma. Ele sabe como essência, porque eu sou ele e ele é eu. Vocês estão conseguindo entender? Eu bem sei o pensamento que tenho de vós, né? Ele, em essência, que está em nós, sabe os pensamentos que tem a nossa alma. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar os fins que tu desejares. Você consegue compreender isso? Que a essência maior, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, ele sabe os pensamentos que eu e você temos a respeito de nós mesmos, mas ele, em essência, ele tem pensamento a nosso respeito, pensamentos de paz. Ele, como essência divina, grandiosa, os pensamentos dele a meu respeito, a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. E é ele que vai nos dar o fim que nós desejamos. Nós, em almas, desejamos. Você consegue ter essa compreensão? Que o grande eu sou, o Todo-Poderoso, ele, sendo poderoso, se coloca na mesma igualdade entre eu e você, para viver a experiência aqui na Terra. Ele enviou eu e você aqui nessa Terra para viver experiências aqui terrestre que ele quer ter aqui na Terra. Mas para isso é necessário eu e você. Olha como tudo é tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Para que tudo isso aconteça, a única coisa que é única
mas que é difícil de ser compreendida, que é difícil de ser vivenciada. Essa única coisa que atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso senso, atrapalha a, a, a nossa convivência aqui na Terra, dessa busca interna que há dentro de nós, que há dentro da nossa alma, de tentar descobrir o tempo todo quem somos nós, o que estamos fazendo aqui nesta Terra. Tudo ao mesmo tempo é simples e tudo ao mesmo tempo é muito complexo, né? Quando Deus diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem de nós, Ele está dizendo para mim e para você: eu sei os pensamentos que você anda tendo, eu sei os pensamentos que têm passado na sua cabeça, mas ei, saiba que os meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz e não de maus, e eu posso te dar o fim que tu desejares, basta que você creia que eu possa te dar o fim que tu desejas. Trazendo para mim, para você, é que eu e você só é necessário viver sendo nós, sendo a essência que existe em mim e você. Existe uma semente no dia que eu e você, no dia que os nossos olhos se abrirem verdadeiramente e nós passarmos a ter essa compreensão de que só é necessário vivermos sendo nós, com a essência que está em nós, sem necessidade de querer parecer o outro, de querer estar no mesmo status que o outro, na mesma na mesma, na mesma proporção do outro, no dia que eu e você descobrir verdadeiramente que o nosso poder maior está em ser quem Deus nos fez para ser, para viver a experiência que Ele quer viver através de mim e de você aqui nessa terra. Gente, não se fala muito no Big Bang? Pois é, vai ser isso que vai acontecer com você. A ciência disse que houve um estouro, né? Entre as galáxias, a ponto, houve uma transcendência entre os planetas, né? Entre os planetas, entre os meteoros, e pá, pufo. No dia que eu e você vivermos essa transcendência aqui dentro, da gente passar a viver a nossa essência maior de alma, que é sermos nós do jeito que nós somos, aqui dentro como essência, aqui como a nossa alma deseja viver, a nossa alma é simples como Deus é simples. No dia que os nossos olhos serem abertos, for aberto para esse entendimento, gente, tudo vai ser perfeito? Não sei, talvez, mas eu quero te dizer uma coisa, pode até não ser perfeito, mas vai ser leve, vai ser suave, vai ser grandioso, porque você vai estar vivendo a sua essência maior. Você vai estar permitindo Deus ser Ele através de você. Porque quando a gente tem esse entendimento que é necessário você, do jeito que você é, com as qualidades que você tem, quando você tem esse entendimento que Deus já sabe os pensamentos a nosso respeito e Ele também sabe, em alma, através de nós, os pensamentos que nós temos a nosso próprio respeito, no dia que esse entendimento chegar até você, que você deixar a sua alma expandir, a sua consciência ganhar caminho para esse entendimento, eu quero dizer para você, vai ser o dia mais libertador da sua vida. Deus precisa que eu seja eu aqui nesta terra do jeito que eu sou, sem julgamento, sem máscara, em essência, em corpo, em alma. Existe uma lógica para que tudo seja do jeito que é, para que tudo esteja do jeito que está, né? Nós estamos passando por um momento de uma transição entre os planetas, entre as vivências dos seres humanos aqui nessa Terra, entre as conexões entre alma e espírito neste corpo, que quando isso ganhar uma proporção maior dentro de cada um, o mundo será esse mundo. É necessário vivermos um ciclo, né?
No tempo de Moisés, foi necessário passar e viver ciclo de 40 anos. No nosso tempo, nós estamos vivendo círculos que precisam ser cumpridos. Eu preciso cumprir os meus círculos aqui nesta terra, vivendo. Por que eu estou trazendo isso? Porque alguns dias tem vindo algumas coisas e eu tenho me feito algumas perguntas. E quando você faz as perguntas e se cala, Deus responde. É necessário se calar para que Deus responda. É necessário falar com Deus, ter essa experiência e depois meditar para que Deus responda. E quando ele te responde de forma que você entenda, de forma que seja, ainda que você não compreenda os pensamentos de Deus naquele momento, mas depois há uma conexão entre você e Deus, porque você como ser humano carnal, você como ser humano em corpo, você tem as suas indagações. Cristo em você, como alma, ele tem um entendimento que é você. Você, como espírito, precisa estar ligado. É uma conexão entre espírito e alma e corpo. Você consegue compreender? Quando esse entendimento chega até você, você consegue ganhar uma proporção de entendimento que Deus é você, que você é Deus. Eu não estou falando aqui de cronologias, de astrologias, de não sei o que você queira mais entender. Eu estou falando de essência divina, baseada no meu entendimento, tá? Não julgue. Não julgue como certo, como errado, como, entendeu? Se você é o entendedor, a entendedora da Bíblia, você é o entendedor da ciência, da física quântica, sei lá qual seja, eu só quero dizer para você, não julgue o entendimento de cada um, porque cada um de nós estamos aqui como essência para cumprir as nossas missões aqui na Terra e é necessário eu com o meu entendimento e você com a sua inteligência e juntos nós chegarmos a um bom senso, que significa respeito, né? Então, voltando à lógica, quando nós nos conectarmos que o maior poder que existe dentro do ser humano não é o poder físico, não é o poder econômico, não é o poder social, não é o poder da inteligência, não é o poder como eu posso falar? Sei lá, não é nenhum outro tipo de poder a não ser você ser a sua própria essência. No dia que você tiver esse entendimento que o seu maior poder está entre você ser você e viver aqui a experiência que Deus quer viver, que eu e você permitir Deus viver a experiência dele aqui na Terra através de você, puf, pronto. Você ganhou o maior entendimento e sabedoria da Terra, que eu e você precisamos ter. Aí você pode perguntar para mim, ok, Graciane, o que você quer dizer para mim que você já ganhou esse entendimento? Não, longe de mim ganhar esse entendimento, mas eu quero dizer para você que eu estou buscando cada dia mais viver o propósito de Deus na minha vida e permitir que Ele viva as experiências dele através da minha vida, permitindo eu ser eu mesma, ser eu em essência, ser eu em qualidade, ser eu em devidas proporções de melhoria, mas eu a cada dia estou buscando viver as experiências que eu nasci para viver nessa terra. E eu digo a você, com toda a força que há em mim. É uma das melhores coisas que pode acontecer na vida do ser humano. É quando a gente se permite aos erros, aos fracassos, às derrotas, mas também que a gente se permite as vulnerabilidades de querer aprender, que a gente exponha a nossa vulnerabilidade e nos permita crescer, que a gente exponha a nossa essência do que o eu sou é muito além do ego,
do egocentrismo, né? Da nossa arrogância, a petulância de achar que já sabemos, que já estamos em níveis elevados e que o nosso conhecimento, seja lá qual for o nível de conhecimento que você tenha, já está acima do outro que nada sabe. Então, quando a gente sai dessa linha de julgamento, de prejuração, de que o outro está fora da gente, de que o que o outro fala não importa, o que o outro faz não te importa. Tudo que eu e você fazemos importa um ao outro, porque nós somos em essência. Nós estamos aqui como seres separados, mas nós estamos aqui, eu e você, vivendo experiências divinas, cumprindo o propósito de Deus, de vivermos todas as experiências que Ele colocou eu e você aqui nessa terra para viver. E eu digo a você, e quero encerrar esse vídeo dizendo, se você não puder fazer mais nada neste mundo, se você não tiver condições e proporção de poder não fazer nada, de não querer ser nada, eu quero dizer para você, seja apenas você, que você já vai estar exercendo a melhor profissão que você poderia ter, que é ser você em essência. As coisas que você julga como defeito, não é defeito. Que Deus não enviou eu e você como célula aqui nesta terra com defeito. Ele enviou eu e você perfeitamente, porque nós somos imagem e semelhança dele. E sendo imagem e semelhança de Deus, não há imperfeição na gente. Você consegue compreender isso? Não há imperfeição. Há aperfeiçoamento, que é diferente de imperfeição. Porque muitas coisas vai ser necessária a gente se adaptar para viver nessa terra. Mas não que há imperfeição em nós, porque tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele é perfeito. E eu e você somos a essência divina dele. E isso já basta em si mesmo. Quando você entender isso, que nós somos a essência divina e que não há defeito em nós, que nós somos perfeitos do jeito que somos, por sermos a imagem e semelhança dele, e nós permitirmos que ele viva as experiências dele aqui na terra através de nós, deixando ele ser a essência que ele é através de nós, o mundo sim, porque o mundo não vai mudar, mas eu e você podemos mudar o mundo. E essa é a mensagem que eu queria trazer para nós hoje. Eu falo para nós porque é os insights que eu estou tendo e que está vindo com muita clareza na minha mente e que está cada vez mais me permitindo ser eu, em essência. E eu desejo muito que você também viva uma das melhores e maiores, sabe, experiência nessa terra. É viver o hoje, como se o amanhã não existisse. É você ser a sua perfeição maior hoje, como se o amanhã nunca possa vir. Mas que você seja você, que você brilhe, que você seja o sol, que você seja o sal da terra, que você seja a luz do mundo e que brilhe a essência de Deus para o seu próximo, para onde você estiver, aonde você estiver, com que você estiver e como você estiver, mas viva a essência que você está, assim como no eu, no lugar que Deus nos colocou para brilhar nessa terra, para sermos a luz do mundo e olharmos para o nosso próximo como a nós mesmos. Apenas esse entendimento já será